Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Bem-vinda, bem-vindo ao programa A Escola Dominical na Web TV, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva. Eu, evangelista Natalino das Neves, sou aqui o apresentador semanal desse programa. Para mim é muito gratificante reencontrá-la nesse nosso encontro semanal para nós estudarmos aqui as lições bíblicas da CPAD. Esse programa não tem o intuito de trazer grandes aprofundamentos teológicos, mas auxiliar os alunos, alunas e professores e professoras a prepararem previamente as lições bíblicas da CPAD, que já vem pré-estabelecido o conteúdo. Então aqui nós procuramos seguir a rota, vamos dizer assim, das lições bíblicas para facilitar os professores e professoras, alunos e alunas, na hora de estudar a sua lição, trazendo algumas explicações aqui e trazendo uns detalhes a mais do que a própria lição traz, para auxiliar nessa compreensão da lição. E a lição de hoje é a lição que tem por título A Família e a Igreja. A família que nós já vimos em lições anteriores, que foi instituída por Deus. E a família é alicerce para qualquer ser humano. O ser humano que tem uma família bem estruturada, uma boa relação familiar, isso vai influenciar de forma positiva, significativa, em todas as áreas da sua vida. E isso, portanto, fica evidenciado que a família é muito importante na vida do ser humano. Eu já coloquei em lições anteriores também que, em primeiro lugar, é Deus na nossa vida. Nós que somos cristãos, temos Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a família. Depois, as demais áreas da vida. Mas a família é prioridade. E a igreja, nós já apontamos, e nessa lição vai ficar mais evidenciado ainda, que a igreja auxilia as famílias na formação espiritual. Bem como em outras áreas, mas de forma especial na formação espiritual, auxiliando a família a conduzir os membros dessa família dentro de uma doutrina bíblica, dentro de uma doutrina que venha fortalecer a unidade, a comunhão desta família. E no mundo em que nós vivemos, um mundo de muitas incertezas e que de constante nós temos são as mudanças no mundo capitalista, em que o consumismo é evidenciado, em que as pessoas têm evidenciado muito mais o ter do que o ser, nós vemos que muitos valores têm sido também conflitantes com a doutrina bíblica. Nós vemos que as famílias muitas vezes têm encontrado dificuldade e a própria igreja. E cada vez mais se torna mais fundamental que a família e a igreja caminhem junto nesta caminhada, enfrentando os desafios junto, um auxiliando a outra, de mãos dadas, para que nós possamos enfrentar os nossos desafios, nossos conflitos, de uma maneira mais sadia, mais forte. Somente dessa forma que nós, a união da família e das igrejas, é que nós como cristãos podemos ter vitória e sermos vencedores nessa luta que é a nossa vida. O tópico 1 da lição tem o título Família, o elemento básico da igreja. Nós sabemos que toda a sociedade é formada de famílias. A igreja também não é diferente. São formadas por famílias e essas famílias é que dão sustentação para a igreja, em todos os sentidos, com os trabalhos voluntários, na frequência das reuniões da igreja. Elas são as famílias que preenchem os lugares, a família que contribui. Então a igreja é constituída de várias famílias. E nós vemos que são famílias das mais variadas origens
E por isso que é uma coisa rica na igreja, e que nós vemos que quanto mais trabalharmos com a unidade das famílias, comunhão das famílias, mais nós seremos vitoriosos, mais nós seremos frutíferos na nossa vida cristã. As famílias unidas, louvando a Deus coletivamente e ajudando uma a outra mutuamente, isso é fundamental. Por isso que é importante o relacionamento familiar entre as famílias e a igreja promovendo essa união familiar, trabalhos que incentivem e fortalecem as famílias. A igreja certamente ela será fortalecida com isso. E o líder deve priorizar a família, deve priorizar os eventos, as reuniões da igreja, fortalecendo a união familiar, os conceitos que vêm dar uma orientação, uma doutrina para a família. O item 2 tem o título A Família como Extensão da Igreja. A igreja como fonte de apoio para a família e a família como a prática da vida cristã. Ou seja, a igreja orientando a família como conduzir, os membros da família como ter o seu procedimento e as famílias colocando isso em prática no seu dia a dia, na sociedade em que ela está inserida. Ela então, a família, como representante da igreja no meio em que está inserida, influenciando o meio de uma forma positiva. Nós vemos que muitas vezes isso tem sido invertido, o meio está influenciando as famílias, mas nós já vimos em lições anteriores que nós temos que trabalhar essa questão, a igreja em si, para que a igreja não seja influenciada, mas que a doutrina bíblica que fundamente o relacionamento familiar e que venha trazer o fortalecimento das famílias para que as famílias possam influenciar o meio em que elas estão inseridas. E nós vemos que a sociedade se encontra em dificuldade muitas vezes diante dos desafios que são levantados. Mesmo a própria sociedade, fora da igreja, tem dificuldade muitas vezes na criação dos filhos, na disciplina. Hoje mesmo estava lendo a revista Veja, de 29 de maio desse ano, que ela traz uma reportagem sobre o aumento de casais sem filhos. E diz nessa reportagem que a partir de 2040 haverá uma redução da população no Brasil. A partir de 2040 vai se reduzindo e ao final desse século a população do Brasil será a mesma do início do século, ou seja, vai haver um aumento, mas depois um decréscimo. Por quê? Por causa do aumento proporcional que existe entre casais sem filhos, que segundo a reportagem é 3 vezes maior o aumento dos casais sem filhos em relação aos casais com filhos. Evidentemente que os casais com filhos ainda sempre será maior, mas haverá essa diferença. Tem alguns países como a Bósnia, a Bulgária, que segundo essa reportagem, que desde 1990 já há uma redução da população. E países como a Alemanha, Japão, também desde 2010, 2 anos atrás, que já está havendo também essa redução da população. E nessa reportagem, fiquei curioso para saber qual o motivo. E existem vários motivos que são alegados, questão de carreira, questão de vida pessoal, mas algumas pessoas, inclusive pessoas importantes, influentes, estão dizendo que dos motivos que decidiram por não ter filhos, casais não decidiram não ter filho, é o motivo deles não saberem lidar, como criar o filho, com uma grande responsabilidade, preocupados com a responsabilidade que um pai e uma mãe devem ter em criar os filhos, diante da questão que não saberem impor limites para os filhos. Isso chamou-me a atenção para vermos que a sociedade já tem enfrentado essa dificuldade e não sabe como fazer. E nós na igreja, nós temos certa facilidade, porque a família, quando ela toda junta está aprendendo a palavra de Deus, está sendo focada com o ensinamento da palavra de Deus e trazendo orientação a toda a família, todos os membros recebendo orientação, orientando para o temor da palavra de Deus, para a mudança de comportamento que seja condizente com a palavra de Deus, fica muito mais fácil para que você possa conduzir e criar uma família dentro dos padrões bíblicos. Por isso é importante que todos os membros estejam envolvidos, estejam fortalecidos na igreja, e a igreja venha focar os seus investimentos em todo sentido para a família como um todo. Nas lições bíblicas do professor, na página 85, nós temos a sinopse desse tópico, que diz: a família é o elemento básico para a boa funcionalidade da igreja local. Então, a família como o elemento básico da formação das igrejas, da funcionalidade das igrejas locais.
A natureza humana da igreja é o primeiro item. A igreja, como dissemos, são formada por famílias, e as famílias, por sua vez, são formadas por seres humanos que têm sentimentos, que têm desejos, evolução. Então são pessoas que têm as suas necessidades, são necessidades espirituais, ligada à questão do espírito, necessidades emocionais ligadas à psique, à alma, e necessidades pessoais, são as principais necessidades que o ser humano tem. E aonde ele vai encontrar isso? Na igreja. A igreja é formada por seres humanos, os seres humanos não são perfeitos. O ser humano, ele carrega consigo virtudes, mas também carrega consigo imperfeições. E a igreja é composta dessas pessoas. Pessoas que vêm das mais variadas origens, das mais variadas famílias, que chegam até a igreja, cada um com a cosmovisão, com uma história de vida, e convivem junto ao mesmo tempo. É a questão natural, a questão humana da igreja. Se os seres humanos não são perfeitos, então nós não podemos estar dentro da igreja entendendo que tudo vai acontecer de forma perfeita. Tem pessoas que têm dificuldade para lidar com essa situação, achando que por estar dentro da igreja as coisas vão acontecer de forma perfeita, que as pessoas não podem cometer erros. Nós sabemos que isso não tem como, vai acontecer erro dentro da igreja, inclusive com a liderança. O pastor Linaldo Renovato Lima, no seu livro que ele traz em complemento ao próprio lição da escola dominical, na página 138, ele traz um texto que eu quero fazer uma citação direta aqui. Ele diz assim: não há mais lugar nos tempos presentes para governos autocráticos e prepotentes que dirigiam a igreja como se fossem seus donos e seus capatazes, como poderes absolutos sobre a vida das pessoas e de suas famílias. É o texto citado pelo comentarista da lição no seu livro. E diz assim que esta forma de governo na igreja matou muitas pessoas, é o termo que ele utiliza. Então ele coloca assim como se fosse no passado, mas nós vemos que isso ainda existe. Existem muitas pessoas com esses governos autocráticos e prepotentes nas igrejas dos nossos dias. São pessoas que ainda acham que são donos da igreja. São pessoas que estão liderando, focados nos seus próprios interesses. São pessoas que estão focadas na questão do poder. Nós vemos quantas pessoas que estão brigando pelo poder nos nossos dias, nas nossas igrejas. Quantas pessoas que estão querendo posição, que estão lutando para ter um espaço, para ter o poder e lutando para manter o poder da igreja. E nós vemos que muitas vezes líderes que agem de forma injusta com os seus membros, e isso também tem impactado nas famílias. Qual o pai que se sente triste e aborrecido ao ver o seu filho sendo maltratado ou injustamente tratado? Qual o filho que, ao ver o pai ou a mãe sendo tratado injustamente ou de forma inadequada numa igreja, não vai se aborrecer com isso? Porque o filho, a mãe, o irmão, a irmã se dói pelo irmão, por mais que não tenham essa relação tão assim íntima, né? Imagine aqueles que têm aquela relação em comum, em uma comunhão grande dentro da família, se sentem evidentemente afligidos por isso. Por isso que a liderança, ela tem que saber que a igreja é de Deus. Quem deu a vida pela igreja foi Jesus, é dele que é o dono da igreja. Então a liderança tem um impacto muito grande também no seu comportamento. Por isso que é importante que os líderes, eles tenham uma atenção especial, principalmente no seu comportamento, na sua forma de agir, para que não sejam pessoas injustas e levem os membros da família a desistirem da igreja por causa do comportamento da liderança também. É a parte humana da igreja que nós temos que também estar atento. E os líderes que estão me ouvindo, eu coloco uma aplicação prática para você. Líder, como você está conduzindo a igreja? Como se fosse sua ou como ela realmente deve ser, a igreja de Jesus? É Ele que é o dono da igreja. Então haja com justiça, haja com propriedade e trate a igreja como ela deve ser tratada. O item 2 diz a dimensão relacional da igreja. O ser humano é um ser social e precisa se relacionar. Ele vive de relacionamento. Não tem como ser humano se isolar do mundo. Ele precisa ter relacionamento. E na igreja também, as famílias precisam se relacionar. As pessoas precisam se relacionar. E nós temos o relacionamento entre as pessoas da Trindade como um referencial. Lá em Marcos 1, 9 a 12 e João 5, 17 e do verso 19 ao 27, fica evidente o relacionamento que existe entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos que não existe entre eles
um comportamento de superioridade, mas existe uma complementariedade entre as pessoas do Espírito Santo, agindo de forma conjunta, em comum, buscando um único objetivo. Se nós olharmos para o referencial do envolvimento, do relacionamento da Trindade, e temos isso como referencial para a nossa vida, muitas coisas vão melhorar na nossa vida, na nossa família e principalmente na igreja, no envolvimento entre as famílias. Porque Marcos capítulo 12, verso 30 a 31, fala que nós temos que aprender a conviver com Deus e com o próximo. Jesus, ali, ele resume os mandamentos em dois: amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o próximo. Então nós temos que, na nossa vida, e nosso próximo é a nossa família, o nosso próximo é o nosso cônjuge, as pessoas que estão próximas conosco, são nossos irmãos, nossas irmãs, que nós temos que aprender a conviver e amar cada um. E aí vem a aplicação prática. Como está o seu relacionamento na igreja? Como está o seu relacionamento na família? Será que você pode melhorar esse relacionamento? O que depende de você? Será que você tem feito tudo que poderia fazer para um bom relacionamento? Pense. O item 3, a família do obreiro. A família do pastor, a família dos obreiros, é igual a qualquer outra família da igreja. E, geralmente as pessoas veem a família do obreiro, do pastor, diferente, mas deve ser tratada de uma forma igual a outras famílias. A lição não aborda muito essa questão, mas também o comentarista no seu livro, ele traz uns comentários a mais ali a respeito do líder, né? É a família do líder e o papel do líder na família, ele como pai, ele como esposo. Ele diz que o líder e a sua vida conjugal, né? Citando Provérbios 31 e 29, Cantares 4, verso 1, Cantares 1, verso 16, 1 João 3, 18, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 3 e 5, falando sobre a vida do relacionamento conjugal do líder religioso, do obreiro, na sua casa, dizendo que ele tem o seu compromisso como esposo, amando a sua esposa, convivendo e tendo o papel de esposo como exemplo na sua casa. Honrar a esposa, 1 Pedro 3, 7 e 8. Tem muitos esposos, líderes que têm investido no seu ministério, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, e muitas vezes a esposa não tem acompanhado essa evolução também. Ela tem sido esquecida, desonrada e muitas vezes desprezada porque não está acompanhando essa evolução do seu esposo. Mas os dois têm que caminhar juntos. O relacionamento do líder com os seus filhos, 1 Timóteo 3, 4 e 5, vemos que muitos obreiros não têm relacionamento com seus filhos, não têm uma boa comunhão com seus filhos, não têm comunicação, e os filhos muitas vezes vê esse esposo, esse líder, tendo um relacionamento, uma boa convivência na igreja com os membros, com os demais parceiros do ministério, mas não tem um relacionamento, não tem um diálogo com seus filhos. Tem muitos líderes tendo sucesso, vamos dizer assim, ministerialmente falando, tendo vários avanços ministerialmente falando, avanços pessoais, mas muitos perderam a sua família, perderam os seus filhos, não acompanham mais, porque ele não tomou cuidado de acompanhar a sua família e seus filhos. Aí a questão também o comentarista Linaldo, o pastor Linaldo, também no seu livro, na página 141, ele traz um texto que eu quero citar aqui também. Ele diz: há estudos que comprovam que a falta de diálogo, de conversa a dois, de atenção um ao outro, contribui mais para o adultério do líder do que a atração ou sedução sexual. Ou seja, é o casal, a convivência de um líder da igreja, de um obreiro, que não tem um relacionamento com a sua esposa não tem um relacionamento com o seu marido, não há diálogo, não há conversa entre eles. Isso o autor coloca que isso tem provocado muito mais uma separação, um adultério ou uma infidelidade no casal do que a própria atração ou a sedução sexual. Ou seja, ele evidenciando a importância do relacionamento entre um casal, um esposo e uma esposa, que haja diálogo entre eles. Existe um provérbio chinês que diz que ele aconselha, quando você for escolher o companheiro ou a companheira, que seja alguém que você converse hoje, porque ao final dá para ter uma vida longa juntos, e ao final da vida uma pessoa que você possa dialogar e conversar. Já é um provérbio chinês que cita isso. Então a importância do diálogo no casal. Cuidado, né, também com as cobranças que a igreja muitas vezes faz com a família do obreiro, a cobrança que é feita com os filhos.
cobrando dos filhos que eles tenham um comportamento perfeito, que eles não possam cometer falha, que todo mundo está de olho neles, nos filhos. E nós vemos que muitos filhos de obreiros têm afastado da igreja por causa disso, porque eles mesmos se cobram muitas vezes por causa dessa cobrança que a igreja traz sobre si, e muitas vezes eles não conseguem lidar com essa situação. Eles são seres humanos comuns como a gente também, e devem ser tratados como tal. Da mesma forma também, cuidados com favorecimentos. Então tem igreja que nós vemos que os filhos dos parentes dos pastores, presidentes, dos líderes, são tratados com favorecimento. E eles também vão ter dificuldade, conflitos com essa situação. Tem que ser tratado como pessoa comum, como outra qualquer, tratado sem preferência e sem cobranças excessivas, tratado de uma forma igual para todos. Então nós vemos que muitos filhas de líderes têm tido dificuldade por causa de cobranças excessivas ou por favorecimentos excessivos por causa da sua proximidade com o líder. E aí vem a pergunta, a aplicação prática para você que é líder, já que enfatizamos bastante essa questão. Obreiro, você tem exercido o seu papel como esposo e como pai? Você está satisfeito com a sua atuação? Será que você pode melhorar? Você pode fazer alguma coisa para melhorar essa situação? Pense. Sinopse do tópico 2. A igreja local é uma instituição composta de distintos seres humanos. Aqui está a dimensão humana da igreja. Então nós vimos que na igreja é formada por famílias, por seres humanos, e cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa vem de uma origem, pensa diferente, e é preciso que haja uma comunhão, uma convivência pacífica entre os membros da família, as famílias da igreja, de uma forma que Deus possa estar presente, que Deus possa ser glorificado, honrado através do comportamento dessas famílias na igreja. E nós podemos fazer essa diferença. O primeiro item, a comunhão da família. O Salmo 133, verso 1, o autor ele faz uma aplicação e eu faço aqui uma paráfrase do Salmo 133, verso 1, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que as famílias vivam em união. É uma felicidade, é uma alegria quando as famílias na igreja vivem união. Quando os membros da família vivem em união, vivem bem. Para um pai, para uma mãe, é muito triste ver os seus filhos conflitando entre si, conflitando entre os seus interesses, vivendo em desunião. Por outro lado, é muito gratificante ver os filhos convivendo de uma forma pacífica, harmoniosa e em benefício da obra de Deus e vivendo felizes, né? Isso é muito bom, é muito agradável. O 133 ainda, o verso 3, na parte B, diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há uma comunhão, uma unidade na família, se voltam para a palavra de Deus, quando nós vimos com o culto doméstico, a orientação da palavra de Deus, o temor do Senhor como prioridade nessa família, nós vemos que a bênção de Deus está sobre a família. Quantas famílias com tantos problemas, porque não têm dado valor à palavra de Deus, porque não têm dado ouvido às orientações dos seus líderes religiosos, as pessoas não têm buscado a orientação da palavra bíblica, e tem vivido achando que é dono do seu próprio nariz, que pode fazer o que quiser e não precisa prestar conta a Deus, que não existe Deus e assim por diante. E nós vemos as consequências em muitas famílias, muitas dificuldades que os lares têm tido. Como falei da reportagem da Veja, que as pessoas têm dificuldade porque têm medo, porque não sabem qual a disciplina que pode ser imposta, como colocar uma disciplina, porque as pessoas não aceitam. Mas uma família que está voltada, orientada pela palavra de Deus, é uma família abençoada, é uma família feliz. Certo que vai ter os seus problemas, as suas dificuldades, mas juntos elas podem superar as suas dificuldades. Tratamento da igreja, os membros contribuem para a comunhão e bênção no lar. Por isso que é importante que a família, a liderança, fique atento para o tratamento para a família, o exemplo que deve ser dado para as famílias e também os eventos, o investimento que deve ser dado para essa área na igreja, porque os benefícios são tanto para famílias que também para a igreja, como nós vimos que a igreja é formada por famílias. Como está a comunhão familiar em seu lar? Como está a comunhão entre as famílias na sua igreja? Pense. O item 2 diz: envolvendo-se com o corpo de Cristo. Feliz é a família que tem o prazer em trabalhar juntos na obra do Mestre. Que felicidade
quando os membros da família podem ver outros membros ali adorando a Deus. Muitas vezes, como o Salmo 122:1 nos orienta, às vezes pessoas que têm um dom de cantar, uma voz, tem lá o seu dom que Deus deu para louvar a Deus, para tocar o instrumento, e os outros membros da família vendo o seu irmão, o seu pai, a sua irmã, a sua mãe, a sua filha, ali participando, louvando a Deus, servindo a Deus com os seus talentos, quer seja na oratória, ministrando, ensinando. Então a família toda envolvida nos departamentos da igreja, contribuindo para a obra de Deus, porque a obra de Deus não anda sozinha, ela precisa de contribuição. Então é uma família que é feliz, é gratificante ver uma família sendo abençoada por estar servindo a Deus e andando no temor do Senhor, segundo a palavra de Deus. Como está o envolvimento da sua família no corpo de Cristo, na igreja? Você tem incentivado? Pare, pense e passe. Então, se ainda não está fazendo, a conversar com a sua família, a incentivar uma participação de toda a família no corpo de Cristo. A sinopse desse tópico nos diz lá na página 87 da Lições Bíblicas do Professor. Toda a família deve se envolver com as atividades da igreja. Ali é o espaço religioso onde adoramos a Deus e proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, o lugar das famílias adorarem ao Senhor nosso Deus. Então, nesta lição, nós vimos que aprendemos. Nesta lição, nós aprendemos que a igreja é formada por famílias. E estas, as famílias, representam a igreja no meio em que está inserida. Então, famílias bem preparadas, bem capacitadas, bem orientadas, vão influenciar a sociedade e, por sua vez, estarão novas famílias também para a igreja. Por isso a importância de investir, que a igreja invista nas famílias. A igreja é formada por pessoas humanas, pertencentes a uma família e que precisam se relacionar. Então a igreja é composta por famílias, pessoas humanas que têm as suas necessidades espirituais, necessidades emocionais, sociais e que precisam se relacionar e devem fazer da melhor maneira possível. O líder deve priorizar a sua família depois de Deus. Deus em primeiro lugar e depois a família. Deve priorizar, dar a sua atenção. Ser também um líder, mas também ser um pai, ser um esposo. E valorizar a família para que tudo vá bem na sua vida e também para os membros da sua casa. Devemos buscar a bênção de uma família unida, louvando e servindo a Deus na igreja. E assim nós seremos felizes. A igreja poderá contribuir mais com a sociedade e nós poderemos contribuir também para uma sociedade muito mais feliz. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação e eu peço que você continue nos ajudando, compartilhando esse programa na sua rede social, na sua igreja, as pessoas que você conhece. Ajude-nos a ajudar as pessoas a melhorar a sua vida, a melhorar as escolas bíblicas dominicais. Ajude-nos a trazer melhorias para a escola bíblica dominicais, porque ajude-nos a contribuir para a melhoria das escolas dominicais do nosso país e também dos demais países que também têm nos assistido nesse programa. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. 133 ainda, o verso 3, na parte B, diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há uma comunhão, uma unidade na família, se voltam para a palavra de Deus, quando nós vimos com o culto doméstico, a orientação da palavra de Deus, o temor do Senhor como prioridade nessa família, nós vemos que a bênção de Deus está sobre a família. Quantas famílias com tantos problemas, porque não têm dado valor à palavra de Deus, porque não têm dado ouvido às orientações dos seus líderes religiosos, as pessoas não têm buscado a orientação da palavra bíblica, e têm vivido achando que é dono do seu próprio nariz, que pode fazer o que quiser e não precisa prestar conta a Deus, que não existe Deus e assim por diante. E nós vemos as consequências em muitas famílias, muitas dificuldades que os lares têm tido. Como falei da reportagem da Veja, que as pessoas têm dificuldade porque têm medo, porque não sabem qual a disciplina que pode ser imposta, como colocar uma disciplina, porque as pessoas não aceitam. Mas uma família que está voltada, orientada pela palavra de Deus, é uma família abençoada, é uma família feliz. Certo que vai ter os seus problemas, as suas dificuldades, mas juntos
elas podem superar as suas dificuldades. Tratamento da igreja aos membros contribui para a comunhão e bênção no lar. Por isso que é importante que a família, a liderança, olhe, fique atento para o tratamento para a família, o exemplo que deve ser dado para as famílias e também os eventos, o investimento que deve ser dado para essa área na igreja, porque os benefícios são tanto para famílias que também para a igreja, como nós vimos que a igreja é formada por famílias. Como está a comunhão familiar em seu lar? Como está a comunhão entre as famílias na sua igreja? Pense. O item 2 diz, envolvendo-se com o corpo de Cristo. Feliz é a família que tem o prazer em trabalhar juntos na obra do Mestre. Que felicidade quando os membros da família podem ver outros membros ali adorando a Deus. Muitas vezes, como o Salmo 122:1 nos orienta, às vezes pessoas que têm um dom de cantar, uma voz, tem lá o seu dom que Deus deu para louvar a Deus, para tocar o instrumento, e os outros membros da família vendo o seu irmão, o seu pai, a sua irmã, a sua mãe, a sua filha, ali participando, louvando a Deus, servindo a Deus com os seus talentos, quer seja na oratória, ministrando, ensinando. Então a família toda envolvida nos departamentos da igreja, contribuindo para a obra de Deus, porque a obra de Deus não anda sozinha, ela precisa de contribuição. Então é uma família que é feliz, é gratificante ver uma família sendo abençoada por estar servindo a Deus e andando no temor do Senhor, segundo a palavra de Deus. Como está o envolvimento da sua família no corpo de Cristo, na igreja? Você tem incentivado? Pare, pense e passe. Então, se ainda não está fazendo, a conversar com a sua família, a incentivar uma participação de toda a família no corpo de Cristo. A sinopse desse tópico nos diz lá na página 87 da Lições Bíblicas do Professor. Toda a família deve se envolver com as atividades da igreja. Ali é o espaço religioso onde adoramos a Deus e proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, o lugar das famílias adorarem ao Senhor nosso Deus. Nesta lição nós aprendemos que a igreja é formada por famílias e estas, as famílias, representam a igreja no meio em que está inserida. Então, famílias bem preparadas, bem capacitadas, bem orientadas, vão influenciar a sociedade e, por sua vez, estarão novas famílias também para a igreja. Por isso a importância de investir, que a igreja invista nas famílias. A igreja é formada por pessoas humanas, pertencentes a uma família e que precisam se relacionar. Então a igreja é composta por famílias, pessoas humanas que têm as suas necessidades espirituais, necessidades emocionais, sociais e que precisam se relacionar e devem fazer da melhor maneira possível. O líder deve priorizar a sua família depois de Deus. Deus em primeiro lugar e depois a família. Deve priorizar, dar a sua atenção. Ser também um líder, mas também ser um pai, ser um esposo. E valorizar a família para que tudo vá bem na sua vida e também para os membros da sua casa. Devemos buscar a bênção de uma família unida, louvando e servindo a Deus na igreja. E assim nós seremos felizes. A igreja poderá contribuir mais com a sociedade e nós poderemos contribuir também para uma sociedade muito mais feliz. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação e eu peço que você continue nos ajudando, compartilhando esse programa na sua rede social, na sua igreja, as pessoas que você conhece. Ajude-nos a contribuir para a melhoria das escolas dominicais do nosso país e também dos demais países que também têm nos assistido nesse programa. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção.